Vamos começar o nosso podcast para a conclusão da disciplina de História Evolutiva Animal. Quem está falando é o Eduardo, também estou na companhia da Rafaela e da Rafaele. Tem mais duas outras integrantes do grupo em que vão participar da edição e participaram da pesquisa das fontes para o trabalho. Os nomes vão estar tudo na descrição, assim como as referências. O que a gente vai fazer hoje, que a gente vai conversar, vai ser especificamente sobre a evolução de um grupo chamado monotremados, como que se deu a evolução e a história natural desse grupo, curiosidades e características. Vai ser uma conversa informal, então a gente pode seguir vários tópicos, o que o pessoal quiser comentar sobre o que estudou, o que viu, enfim, nessa linha. Alguém quer começar com alguma coisa que pesquisou, que viu, que acha interessante para falar? Acho que é interessante a gente começar falando sobre a origem dos vertebrados, né? Os vertebrados, eles são um grupo diverso de animais, né? Que possuem uma coluna vertebral, ou espinha dorsal, que é uma característica que é fundamental para o corpo desses vertebrados. A origem deles é lá do Cambriano, lá há cerca de 540 milhões de anos. E essa coluna vertebral, ela veio antes do que era a notocorda, que é uma estrutura que foi precursora, então, dessa coluna. E os mamíferos, né, que são vertebrados, eles são tetrápodes, eles têm 4 membros. Isso é algo interessante e importante sobre eles. Sim. Além das características morfológicas, né, e anatômicas que a Rafaela estava falando, acho interessante a gente dar uma introdução, né, da evolução dos mamíferos, que começou a partir dos sinapsídeos, que acho que dá para ser considerado um grupo de répteis, né? Ou ele era, eram répteis? Eram. Grupo de répteis. Bom, ao longo do tempo, né, lá pelo Permiano Médio e o Jurássico Médio, começou o desenvolvimento dos ancestrais do que seriam os mamíferos verdadeiros, né, que são chamados de... como é que é o nome? Não é mamíferos antigos. Mas, enfim, não são considerados, de fato, mamíferos verdadeiros, né? Com as características que a gente conhece. Oi? Os musaranhos ou nada a ver? Musaranhos? Não, acho que não. Nem lembrava disso. Os primeiros mamíferos eram meio que um ratinho musaranhos, eu acho. Musaranho, agora tu falou, nossa, musaranho é aquele ratinho feio narigudo, tá? Nem lembrava disso. Os primeiros mamíferos, mas continua. Tá. Bom, no início do Jurássico, os mamíferos verdadeiros começaram a se desenvolver e se diversificar de fato, né? E ao longo desse desenvolvimento desse grupo, a gente teve a separação deles, né? Dos mamíferos que a gente conhece. Deixa eu até abrir aqui a filogenia atual dos mamíferos para mim dar uma olhada. Bom, vamos lá. Temos os mamíferos, né? Abaixo dos mamíferos, nós temos os monotremados, os marsupiais e os placentários. Tá certo, exatamente o que a gente estava falando antes, né? Isso. A gente tem os monotremados que se desenvolveram relativamente perto dos marsupiais. E a gente tem os placentários, né, que se desenvolveram de uma forma também parecida com os marsupiais, mas diferente. Se a gente for levar em conta que todo mundo é parecido, menos os monotremados, né? Enfim, depois a gente vai comentar, né, sobre as características deles. Acho que todo mundo vai entender que eles são bem à parte. Uhum. Mas na história evolutiva eles tiveram todos a mesma origem, só que eles foram se dispersando, né, ao longo dos continentes, onde os mamíferos placentários se desenvolveram na América do Norte para depois descer a América do Sul. E os marsupiais e os monotremados se desenvolveram ali na região do antigo continente, que era a Antártida, junto com a Oceania, né? Os marsupiais também meio que desceram. É isso aí que tá falando. Tanto os marsupiais como os monotremados, meio que se desenvolveram e nasceram ali no início dos mamíferos, meio que junto. E, meio que os dois desceram pro que hoje a gente tem a região da Austrália e Nova Zelândia. Tanto que a maior parte de diversidade que a gente tem de marsupiais e de monotremados são da Austrália. É, lá que a gente só encontra eles, basicamente. A gente tem marsupial no Brasil? Tem um marsupial no Brasil. Tem marsupial na América? Tem. Mas é na Austrália que a gente tem a maior diversidade de marsupiais e que a gente só tem a ordem de monotremados. Ficou tudo lá. Isso que eu acho uma loucura, né? Porque se tu for olhar dentro do mapa, né? Não é uma região grande, não é um grande continente. Então tu pensa uma diversidade tão grande que tem lá e num local relativamente pequeno, se a gente for olhar para a característica de outros mamíferos, né? Mas eu imagino que, né, como sempre na biologia, uma coisa leva a outra, então provavelmente isso tem a ver com o nicho que eles viviam, né? Eu não digo nem dispersão, porque, os monotremados estavam junto com os marsupiais, né?
E eles se Aham. desenvolveram de formas diferentes, mesmo assim, no mesmo local. Eu imagino que talvez seja a diferença de a grande, como é que se diz? A grande não é oportunidade, disponibilização de recursos. Provavelmente tinha muita comida, muito espaço, mesmo eles relativamente perto um do outro, e como cada um tinha características diferentes já nesse início ali desse desenvolvimento, né? Provavelmente eles tiveram, né, essa sorte, entre aspas, de se desenvolver de formas diferentes. Que não é uma coisa comum que a gente vê na biologia. Tipo, mesmo local, os organismos totalmente diferentes ocupando o mesmo nicho. É difícil. Pois é, tipo, isso é uma coisa muito interessante mesmo. Tanto os marsupiais como os monotremados, eles, na teoria, tipo, dentro dos mamíferos, assim, seriam mais primitivos, né? Porque não são placentários. Tanto os marsupiais quanto os monotremados. E aí depois a gente tem todos os outros mamíferos em que são placentários e aí tem vários outros comportamentos e desenvolvimentos diferentes. Então, os monotremados e os marsupiais carregam características que são mais primitivas, que remontam a isso que eu estava contando da época em que eles surgiram, lá tipo, 200 milhões de anos atrás. Não sei se quer concluir com mais alguma informação. Eu posso falar? Pode. Então, sobre as características dos monotremados, né, que são, assim, únicas deles, que é bem interessante, na verdade, talvez seja uma curiosidade também, é a habilidade deles de pôr ovos, né? E a ausência de mamilos. Algo interessante, assim, é que eles não têm mamilos, então tem algo, assim, relacionado com... eles secretam leite pelas... tem algo relacionado com pelos. As glândulas, não? Tipo Isso. suor, né? Isso. Mas isso é uma coisa interessante até, porque com as baleias é parecido. Tipo, será que isso não era uma característica basal que se perdeu nos mamíferos, só que eles mantiveram? Continuaram, pode ser. Porque eu não achei nada sobre isso, na real. Não li nada sobre isso. Tipo, primeiro tu tem que ter as glândulas mamárias e depois o mamilo, eu acho. Não vem primeiro o mamilo e depois as glândulas mamárias, porque senão não teria função. Então, não, tipo, com certeza. Sim. Mas, tipo, agora que, sei lá, se for me dar um plim, então, provavelmente é uma característica basal, né? Característica originária que a gente chama. Que loucura, então, na real, a baleia tem uma característica muito parecida com o ornitorrinco. Tu vê. Além de ser mamífero, né? Eu falei como se eles não tivessem nada em comum, mas eles têm muita coisa em comum. Tá, mas é que o bicho é tão esquisito, tão fora da curva, que, tipo, não parece que ele é mamífero, né? Essa aqui é a moral dos monotremados, né? Não o bicho, né? Porque são 5 espécies. Eu acho que o que mais assusta é as diferenças, né? Porque ele tem as sinapomorfias de um mamífero. Só que ele tem... Como é que se fala? Tem peculiaridades que a gente vê em outros organismos. Simplesmente que parece que, sei lá, alguém pegou ali, tipo uma criança, tá ligado? Aí faz um desenho absurdo e daí, tipo, o bicho deu vida. Porque ele tem bico, ele tem garra, ele tem as características de um mamífero, ele tem um rabo de um castor. E ele bota ovo, que nem um pássaro. Sim. Parece Pokémon. Sim. Tá, mas aí que tá, tipo, a maioria dessas características, tirando o bico de pato, e algumas outras, tipo, os membros também que tem especializados pra nadar, no ornitorrinco, né, que é, tipo, totalmente especializado no nado, são características que remontam a esse ancestral em comum que a gente teve, ancestral antigo em comum que a gente teve com os répteis. Sim. Então, por exemplo, a questão de tu colocar ovos, a questão de ter uma cloaca, tem até a questão também na mandíbula, na audição. Nos ossos. São, tipo, tudo resquícios evolutivos de um ancestral em comum com os répteis. Esse grupo é, tipo, mais basal, mais primitivo, assim como os marsupiais, na questão de não ter placenta e de desenvolver pelo marsúpio. Então, é isso que deixa interessante o grupo, né? Tipo, toda essa questão de não ter mamilo, de colocar ovo. Tipo, parece que brincou de Lego, tá ligado? Tu montou um Frankenstein, sabe? Exatamente. Tem características de tudo quanto é bizarro. Sim, e essa coisa que tu falou, pode falar. Eu ia só comentar aqui, pra quem tá ouvindo, né, que no caso, o do marsúpio, né, os marsupiais, como é que funciona a gestação é dentro de uma bolsa, por exemplo, o canguru ou o koala, né? Então não é que nem em nós, mamíferos placentários, que tipo, a barriga cresce, tem uma placenta, dentro tem um bebê, e aquele feto ali, ele fica 9 meses, ou enfim, muito tempo. No caso dos marsupiais, a gestação ela é bem, bem diferente. Não tem placenta, meio que o bicho está livre, entre aspas. Tanto que, se for ver um veterinário
avaliando uma canguru grávida, por exemplo, simplesmente abre a bolsa e vê se o bicho tá ali, sabe? E ele nasce rápido, ele dura pouco. A gestação é bem menor, assim, para ele se desenvolver, e daí ele tem que caminhar. Quando ele nasce, ele sai ali do cantinho dele, do marsúpio, uma parte do marsúpio, sobe até as tetinhas para poder mamar, e ali ele termina de se desenvolver. Então, a maioria das vezes, eles não tem, tipo, nem os membros desenvolvidos, não tem olho, não tem nada. É tipo um fetinho. Monotremados também. Monotremados também é a mesma coisa do marsupial? Essa parte da Não, gestação? tipo, a gestação é, tipo, extremamente rápida também. Tipo, assim como os marsúpios é, tipo, pouquíssimas semanas, 2, 3 semanas, nos monotremados também. Tipo, eclode o ovo extremamente rápido. Mas não tem essa questão de mamilo, né? Porque Sim, eles sim. só têm os vasos mamários. E eles também não têm a bolsa, né? Tem a perda ao longo do desenvolvimento tem perda de características também, né? Eu acho que a Rafaela tinha comentado antes da gente iniciar a gravação, de que parece que eles perdem os dentes. Ou foi tudo? Ah, não, eu comentei. Tipo, Era um outro resquício evolutivo, tipo, de um ancestral em comum, pessoalmente, com os répteis. Porque quando, pelo menos do ornitorrinco e a equidna também, tipo, não tem dente. Eles não têm dentição. Tipo, é um bico de pato, né, o ornitorrinco. Aí, por exemplo, quando é recém-eclode os ovos do ornitorrinco equidna, os filhotes, a prole, tem dentição. Tem, tipo, de 2 a 3 dentes. E aí depois eles perdem esses dentes. Tipo, não tem função mais. Antigamente, tipo, um ancestral em comum existia função. Possivelmente um réptil, sabe? Mas agora não tem mais função. Então eles carregam. A verdade é que, tipo, é um bicho. São bichos, né? São espécies em que carregam características tidas como dos mamíferos e características tidas como dos répteis. Por isso que tem muita gente que diz que é um grupo fóssil vivo. São muito diferenciados, né? Tu tinha comentado sobre os órgãos sensoriais deles, né? E eles têm uns sensores na pele que eles conseguem detectar campos elétricos gerados pelas presas aquáticas, assim. E eu achei isso muito interessante também. Quem faz isso é tubarão também. Olha, imagina. Sim. Verdade. Mas é que na real, quando a gente estuda, né, que nem nós, que a gente é da graduação, a gente vê que na verdade existem muitas características que a gente não imagina que são compartilhadas. Sim. Mas não necessariamente são compartilhadas, porque tem a mesma origem evolutiva, né? Uhum. A convergência, né, quando características iguais ocorrem em taxons diferentes por motivos diferentes. Que é o caso, por exemplo, das asas dos morcegos e das asas das aves. Não tem a mesma origem. Se originou pelo mesmo motivo, né? Voar. Não tem a mesma origem morfológica, né? Isso é bem legal, então. Tipo, a gente vê coisas que nem o tubarão. O tubarão tem um órgão sensorial que ele consegue captar, né? O campo magnético na volta dele. Os cães também conseguem fazer isso. Só que, claro, não é tão... Eu imagino, né? Pelo que eu sei, que não é tão aguçado e é de uma forma diferente. Sabe aquela coisa... Sabe quando o cão ele vai fazer cocô e ele dá um monte de volta, ele gira várias vezes? Uhum. Tem um estudo que mostra que, tipo, a maior parte das vezes, quando eles vão fazer cocô, eles giram pra ficar de frente pro norte. Doideira. Alinhado com o campo magnético da Terra. Só pra fazer cocô. Isso que eu diria que é uma grande curiosidade. Sim, né? Eu não sabia. Então, eu descobri há pouco tempo, fiquei tipo, caramba, que legal. Mas o teu exemplo de convergência evolutiva, ele é bem bom, porque, tipo, no que eu sei, então, por exemplo, o bico do ornitorrinco, tipo, que a gente fala que é um bico de pato, é uma convergência evolutiva, tipo, nada a ver tem com um bico de pato. Mas ele ter cloaca, ele colocar ovo, é um resquício evolutivo de uma característica em comum, homóloga ao grupo dos répteis, por exemplo. Então, essa é basicamente isso, sabe? Tipo, o bicho, ao mesmo tempo que ele compartilha sinapomorfias com os mamíferos, tipo, a questão de pelo, a questão das glândulas mamárias, a questão da mandíbula, enfim. Acho que até eu achei uma coisa parental. muito legal aqui agora. Que, enfim, o órgão reprodutor da equidna, tá? Ele é diferente. Se vocês forem pesquisar, primeiramente que o macho, tu não diz que é o macho olhando porque não tem nada pra fora. Eu não sei se vocês entenderam. Entendi. Ele não tem pênis. Sim. Porque o pênis dele fica escondido.
pra dentro do corpo. Não é que nem cachorro, sabe? Não, é tipo, literalmente toda a estrutura fica do lado de dentro. Uhum. Aí quando ele vai copular, ele bota tudo pra fora. E daí parece uma mão. Com 4 dedos. Eu sei que isso não é muito útil, mas eu achei muito, muito interessante. Se vocês forem procurar foto na internet, bem estranho. Parece uma mão. Tá, o bicho é bizarro, velho. Outra coisa estranha, assim, diferente neles são as glândulas de veneno, né? Ah, é verdade. Nos ornitorrincos, eles têm esporões venenosos nas pernas traseiras. E parece que são só os machos. Isso os ornitorrincos ou a equidna? Ornitorrincos. E a equidna tem glândulas de veneno no tornozelo. Tornozelo, que loucura. Pois é. Vocês já fizeram a correlação com, tipo, a gente chamar de ornitorrinco, tipo, é relativo a ave, sabe? Tipo, ornitologia, o estudo das aves. Ornitorrinco, se eu não me engano, é tipo alguma coisa ave e pato. É alguma coisa correlacionada a isso. Mas agora não tenho certeza. Pois é, eu tava viajando dia desses, porque, tipo, ornitologia, estudo das aves, ornitorrinco, mamífero. Por que não mudaram o nome? Eu fico angustiada com isso. Porque o bicho não é uma ave, e as aves não são mamíferos, então... Mas eu tava, tipo, na leitura em que eu tava fazendo, tava justamente falando sobre o nome que foi dado pro ornitorrinco. E, tipo, mudou 2, 3 vezes, porque os primeiros nomes em que deram já estavam em uso. E aí, tipo, ficou esse Platus, que acho que é o gênero, né? Tipo, que foi dado primeiramente pro ornitorrinco. Pegou. Porque os anteriores, tipo, já tinham sido usados. A história é que foi lá, tipo, eles descobriram um grupo dos monotremados, o ornitorrinco, tipo, em 1700 e pouquinho, no século XVIII. E na Inglaterra. E, tipo, ninguém daquela época aceitava isso ser um animal verdadeiro. Eles tinham que era uma falsificação oriental. Tipo, eles achavam que era, tipo, uma pegadinha, sabe? Tipo, o pessoal... eu acredito. Porque é bizarro, sabe? Tipo, eles levavam esse ornitorrinco, tipo, equidnas taxidermizados, ou, tipo, sua pele, levavam pra, tipo, grandes instituições naturalistas, sei lá, museu, coleções de museu da Inglaterra, e o pessoal não aceitava, achava que, tipo, não se tratava de um bicho verdadeiro. Porque é pela bizarrice, por ter um bico de pato, ter pelo, ter uma cloaca, sabe? Essas coisas aí que vocês estão falando. Ser semi-aquático. É. Várias características que te custam a entender que é um animal real. Eles não aceitavam que ele colocava ovo. Eles achavam que... Que as pessoas tipo... enfiar o ovo lá dentro. Não, eles achavam que um outro animal, tipo, principalmente um réptil, utilizava do ninho dele, sabe? Tipo, parasitando assim o ninho, sabe? Sim. Tem casos onde isso acontece, né? Sabe como que eles comprovaram? Isso é bizarro. Eles comprovaram que eles fizeram o seguinte: eles esperaram uma fêmea colocar um ovo e mataram essa fêmea a tiro. E aí, tipo, abriram a fêmea, tipo, foram taxidermizar a fêmea. E aí, dentro da fêmea de ornitorrinco tinha um ovo dentro. Só assim eles conseguiram ter prova. Aham. Terrível. A ciência tem umas histórias que às vezes a gente fica vergonha. Mas, né? Mas foi necessário pra época, tá ligado? Acho que um tiro foi demais, mas de fato, né? Antigamente, né? Eram outras formas de se fazer ciência. A gente tem bioética, né? Então, jamais faríamos isso, mas é uma loucura, né? Tu pensar o jeito que eles fizeram. Era mais fácil simplesmente esperar ela botar o ovo, né? E ficar olhando a cloaca dela botar o ovo, igual uma galinha. Mas tudo bem. Não, sua forma. E com isso, ficamos com a finalização do nosso podcast. Esperamos que todo mundo tenha gostado de escutar. Qualquer dúvida, deixe no comentário do vídeo. E é isso. Obrigado, até a próxima. Muito obrigada. Obrigada!